Diário espiritual de uma mãe de família, preparado por Mayre Michel Philippon Op. Beata Maria Concepción Cabreira de Armida Conchita. São Tomás de Aquino ensinava a mesma doutrina. Os sofrimentos internos e redentores da alma de Cristo foram incomparavelmente mais dolorosos do que a dor física do crucificado do Gólgota. A intensidade dos sofrimentos interiores e secretos da alma de Cristo, em vista da expiação de todos os pecados dos homens, tinha a medida do seu amor infinito. Não é por acaso que Teresa de Ávila, assim como Conchita, professava uma excepcional devoção à agonia de Cristo. No Getsêmani, a minha alma está triste até a morte. Marcos 14:34. Foi na alma de Cristo onde se decidiu nosso destino. Cristo, vítima dos pecadores. Cristo logo se revelou como a vítima que se ofereceu para a expiação de todos os pecados do mundo. Com isso, ia preparando-a para seu próprio oferecimento com os mesmos propósitos redentores. Este aspecto de hóstia e vítima expiatória lhe será mostrado como um dos traços característicos do crucificado. Encontramos a formulação explícita desde o primeiro volume de seu diário. Tu, vítima, e eu, vítima antes de ti, por ti e por todo o mundo, e constantemente. Diário 1893 a 1894. Eu quero que sejas um comigo, quero que sejas um espelho puríssimo, no qual seja reproduzida a imagem do teu Jesus crucificado. Como estou na cruz, assim quero me refletir em ti. Presta-te apenas a assumir minha imagem, e como eu sou, assim quero que tu sejas. Coroada, chicoteada, pregada, desolada, perfurada, desamparada. Medite uma a uma todas estas coisas, e sejas meu retrato vivo, para que meu Pai compraze em ti, e derrame graças sobre os pecadores. Diário, 6 de abril de 1895. Belo texto que já havíamos apresentado a propósito de seu itinerário de transformação em Cristo crucificado, mas que também nos pareceu apropriado neste lugar. Cristo, sacerdote e hóstia. A igreja é una, com um só altar e uma só vítima. A esta grande vítima devem se unir todas as almas vítimas, para que tenha valor seu sacrifício. Diário, 20 de junho de 1898. Mediante estas noções de vítima e hóstia, Deus conduzirá a Conchita à suprema prerrogativa de Cristo crucificado, seu sacerdócio que constituiu como que a pedra angular da doutrina da cruz. Esta revelação resplandecerá no momento da graça central da encarnação mística. Neste dia, se manifestará claramente a Conchita sua vocação em toda a sua integridade. Deste modo, a espiritualidade da cruz redescobriu
e colocou em relevo o sacerdócio régio do povo de Deus, 50 anos antes do Concílio Vaticano II. Este é o verdadeiro sacerdócio, ser vítima com a vítima. Diário, 17 de julho de 1906. Esta espiritualidade carrega no mais íntimo de si um caráter essencialmente sacerdotal, inserindo-se na vocação mais profunda do povo da aliança, povo de sacerdotes e reis. Êxodo 19:6. O Senhor havia dito a Conchita alguns dias depois da encarnação mística: és, ao mesmo tempo, altar e sacerdote, pois tens contigo a sacrossanta vítima do Calvário e da Eucaristia, a qual podes oferecer constantemente ao Eterno com o fim tão nobre de salvar a alma. Este é o fruto mais precioso do grande fervor que realizarei em ti, ao encontrar em teu coração. Tu és meu altar e serás também minha vítima. Em união contigo, oferece-te e oferece-me a cada instante ao Eterno Pai com o propósito tão nobre de salvar almas e dar-lhe glória. Esquece-te de tudo, até de ti mesma, e que esta seja tua ocupação constante. Tens uma missão sublime, a missão do sacerdote. Reconheça minha bondade e seja grata, pois, sem que soubesses, lhe dei o que tanto desejavas, e ainda mais o poder ser sacerdote, não tendo-me em tuas mãos, mas sim em teu coração, e sem afastar-me jamais. No entanto, cumpre com o grandioso propósito desta graça, que, como podes ver, não é somente para ti, mas sim universal, obrigando-te a que, com toda a pureza que pode existir, sejas ao mesmo tempo altar e vítima, que se consume no holocausto que agrada a outra vítima, a única que pode salvar o mundo. Diário, 21 de junho de 1906. A partir da encarnação mística, Conchita teve plena consciência deste caráter sacerdotal, de sua vocação pessoal e de sua missão na Igreja. Para mim, viver é Cristo. Na medida de nossa união com Cristo, participamos de sua vida e Cristo cresce em nós à medida que desaparecemos. Devemos tomar Cristo como modelo, mas cada alma, cada santo, reproduz a Cristo em diferentes aspectos. O segredo dos diretores espirituais está em descobrir como cada cristão deve imitar a Cristo. A união com Cristo como modelo é viver da sua vida, tomando sua aparência. Algumas almas têm que se modelar com Cristo criança, outras com Cristo eucarístico, outras com Cristo crucificado. Eu devo modelar-me com Cristo sobre dois aspectos que são o mesmo: Cristo sacerdote, sublinha ele, e Cristo crucificado em toda parte. Ele é só sacerdote em relação à cruz. O aspecto mais grandioso de Cristo é o seu sacerdócio, centrado na cruz. A Eucaristia e a cruz são o mesmo mistério. A primeira união é viver a vida de Cristo pela graça e a segunda pela imitação. Repito, o aspecto
que devo imitar através da encarnação mística é o seu sacerdócio, que gira em torno da cruz. Os oásis mosteiros da cruz nada mais são do que uma missa grandiosa, diário 26 de dezembro de 1923. O Cristo Eucarístico. Esta identificação da Eucaristia e da cruz em um mesmo mistério revela-nos o último traço característico da fisionomia de Cristo aos olhos de Conchita. Seu Cristo crucificado, o Cristo sacerdote e hóstia imolada na cruz, o qual a Eucaristia perpetua o estado de vítima até o fim dos séculos, para a glória de Deus Pai e a salvação do mundo. A devoção eucarística nela não é algo acidental, é o próprio centro de sua vida. Como para a Igreja, a mais alta forma de devoção ao crucificado é o sacrifício eucarístico, que não é um novo símbolo, mas um memorial eficaz que torna presente o próprio crucificado em meio à sua igreja peregrina, militante na verdade de seu ser e na realidade de sua substância, com seu corpo, seu sangue, sua alma e sua divindade. Com a pessoa do Verbo inseparável da Trindade, o crucificado do Gólgota se mantém dia e noite elevado sobre a terra, entre Deus e os homens, para a glória da Trindade e a salvação do mundo. Cristo glorioso, sempre presente diante do rosto do Pai, no seio de sua igreja triunfante, é o mesmo Cristo que outrora caminhava nas estradas da Samaria, Judéia e Galileia. O mesmo Cristo nascido da Virgem Maria, o verdadeiro Cristo da história, o único Cristo sempre presente aqui em nosso meio, oculto sobre as aparências da hóstia e a presença da mais elevada realidade divina. A presença autêntica do Verbo eterno e encarnado, unido à terra e o céu, o cosmo e a Trindade consciente desta presença. Conchita vivia mesmo em seu lar, muito perto de seu Cristo, seu Salvador e seu Deus, seu supremo amor. Porque surpreender-se com o fato de que os textos que tratam dos problemas mais difíceis e profundos sobre o mistério da Eucaristia se multiplicam em seu diário. Ela comenta as palavras da consagração: isto é o meu corpo, este é o meu sangue, com a maestria de um teólogo de ofício. Sua doutrina eucarística, de uma ortodoxia impecável, é contada entre as páginas mais sublimes de seu diário, escritas sobre o ditado do Senhor. Deus Pai revelou pouco a pouco a Conchita os traços característicos da verdadeira fisionomia do seu Filho Jesus, Verbo encarnado e crucificado, o qual, por suas dores interiores, ainda mais do que pela sua paixão exterior, nos salvou pela cruz como sacerdote e hóstia, deixando à sua igreja um memorial eficaz de sua presença real e sua incessante ação sobre cada um de nós. O fim dos séculos até a consumação dos homens na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade é o princípio e o fim desta
economia da salvação, mas Cristo, mediador, com o seu sacerdócio real, participado pelos seus, constituiu a pedra angular de sua missão como glorificador do Pai e Salvador dos homens. Nas grandes sínteses do pensamento, tanto profano quanto religioso, sempre se descobre um centro perceptivo, um ângulo de visão que reúne na unidade de um único olhar todos os aspectos particulares, até o mais íntimo detalhe. A ótica fundamental da doutrina da cruz é incontestavelmente Jesus e Jesus crucificado. Nesta visão de síntese do mistério de Cristo, seu sacerdócio domina tudo. A primazia do Espírito Santo. Antes de separar-se de seus apóstolos, o Senhor lhes havia prometido, em nome de seu Pai, não os deixar órfãos, mas enviar-lhes outro Paráclito, o Espírito Santo, para conduzi-los à plenitude da verdade e sustentá-los nos combates por meio de sua força invencível. Os Atos dos Apóstolos fazem resplandecer essa assistência religiosa do Espírito Santo na igreja primitiva, de tal maneira que São João Crisóstomo chama os Atos o Evangelho do Espírito Santo. Continuando a tradição patrística, os grandes teólogos da Idade Média reservaram ao Espírito Santo um lugar eminente em seus sistemas doutrinários. Na Suma contra os gentios, São Tomás de Aquino nos deixou o resumo deste ensinamento em 3 célebres capítulos. Depois de 2 séculos de puro deísmo, o Vaticano II levou a cabo uma virada para a Igreja da Trindade, na qual o papel primordial do Espírito Santo foi reafirmado com grande ênfase, devido ao lugar proveniente do Espírito Santo na espiritualidade da cruz. Este contexto conciliar constitui a melhor introdução para indicar, conforme as diretrizes atuais do magistério, a primazia do Espírito Santo na vida da Igreja. Consumada, pois, a obra que o Pai confiou ao Filho na terra, foi enviado o Espírito Santo no dia de Pentecoste para que santificasse continuamente a Igreja e, deste modo, os fiéis tivessem acesso ao Pai por Cristo, num só Espírito. Ele é o Espírito da vida, ou a fonte da água que jorra para a vida eterna. João 4,14. Por quem o Pai vivifica todos os mortos pelo pecado, até que seus corpos mortais sejam ressuscitados em Cristo. Romanos 8, 10, 11. O Espírito habita na Igreja e nos corações dos fiéis, como em um templo. 1 Coríntios 3, 16, 6, 19. E neles ora e dá testemunho da adoção de filhos. Efésios, Gálatas 4, 6. Romanos 8, 15
16, 26. Com diversos dons hierárquicos e carismáticos, ele dirige e enriquece a igreja com todos os seus frutos. Efésios 4, 11 e 12. 1 Coríntios 12, 4, Gálatas 5, 22. E o conduz para toda a verdade. João 16, 13. E unifica em comunhão e ministério, rejuvenesce a igreja e renova continuamente e a conduz à união consumada com seu esposo, pois o Espírito e a esposa dizem ao Senhor, vem. Apocalipse 22, 17. Assim a igreja se manifesta como uma multidão unida pela unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. L'Homme Gentil. O Espírito Santo preside a cruz. Se a cruz está no centro da doutrina espiritual de Conchita, o Espírito Santo está no cune. Ele domina a cruz e a ilumina desde as alturas. Este Espírito Santo é quem rege o mundo e a igreja, desde que eu parti e o enviei após minha ascensão. Vês quão pouco honrado e conhecido ele é. Há apenas templos em sua honra. Não é estimado o quanto vale, e nem sequer pensam nele. Não se está dando a glória merecida a esta divina pessoa. Eu me esconderei dentro desta cruz do apostolado para que ele reine e lhe seja dado adoração. Se levantarão templos pelo apostolado da cruz no mundo, mas neles se darão culto e preferência ao Espírito Santo. Sem ele se desmoronaria esta obra e com seu sopro divino impulsionaria o espírito da cruz. Diga tudo isso ao seu diretor, para que ele medite, e que a primeira jaculatória no apostolado seja uma invocação ao Espírito Santo. Ele cobrirá com suas asas este apostolado da cruz e sua influência divina é de máxima importância. Diário 5 de março de 1894. Um tesouro escondido e inexplorado. Para muitos cristãos, o Espírito Santo é um desconhecido. O Senhor revela a Conchita sua identidade pessoal no coração da Trindade, onde ele é o amor e sua missão na terra conduzir as almas à casa do amor. Daí a necessidade do reinado do Espírito Santo e a urgência de uma renovação de seu culto. A frase fundamental nos lembra que sua missão no céu, sua vida, seu ser é o amor. Tocamos aqui a raiz de tudo, sua função própria dentro, ad intra, sua missão ad extra, para fora do mistério trinitário, reflete as propriedades do amor. Há um tesouro escondido, uma riqueza que não foi explorada ou apreciada em seu verdadeiro valor, sendo que é o maior dos céus e da terra. O Espírito Santo, não, nem o mundo das almas o conhece devidamente. Ele é a luz das inteligências,
é o fogo dos corações. E se há tibieza, se há frio e fraqueza e tantos males que afligem o mundo espiritual, é porque não se recorre ao Espírito Santo. Sua missão no céu, sua vida, seu ser é o amor, e na terra leva as almas a este centro do amor, que é Deus. Com ele se tem tudo o que se pode desejar. E se há tristeza, é porque não se recorre ao Divino Consolador, que é a alegria completa do Espírito. Se há fraqueza, é porque não se recorre à fortaleza invencível. Se há erros, é porque se despreza aquele que é a luz. Se a fé se extingue, é porque falta o Espírito Santo. Não é dado ao Espírito Santo o culto que lhes deve ser dado em cada coração, em toda a igreja. E a maior parte dos males pelos quais se chora na igreja é no campo das almas. É porque não é dada toda a primazia que eu dei a este Santo Espírito, a terceira pessoa da Trindade, que teve papel tão ativo na encarnação do Verbo e no estabelecimento da igreja. Amam-lhe com tibieza, invocam-lhe sem fervor e em muitos corações, até mesmo dos meus, ele nem sequer é lembrado, e isso fere muito profundamente meu coração. Já é tempo do Espírito Santo reinar, dizia o Senhor, como que comovido, e não lá longe, como algo altíssimo, embora o seja, e não há nada maior que ele, porque ele é Deus, unido e consubstancial ao Pai e ao Verbo, mas sim, aqui perto, em cada alma e coração, em todas as artérias da minha igreja. O dia que o Espírito Santo circular por cada pastor, cada sacerdote como sangue, tão íntimo se renovarão as virtudes teologais, que pela falta do Espírito Santo vêm enfraquecendo, mesmo aqueles que servem a minha igreja. Então o mundo se transformará, porque todos os males que se lamentam hoje são causados pelo afastamento do Espírito Santo, seu único remédio. Que meus ministros reajam na igreja por meio do Espírito Santo, e todo o mundo das almas será divinizado. Ele é o eixo no qual giram todas as virtudes, e não há virtude verdadeira sem o Espírito Santo. O impulso celestial para levantar a minha igreja de certa prostração em que jaz está, que se ative o culto ao Espírito Santo, em que dê a ele seu devido lugar, ou seja, o primeiro lugar, nas inteligências e nas vontades. Ninguém será pobre com esta riqueza celestial, e o Pai e o Verbo, que sou eu, desejamos a renovação palpitante, vivificante de seu reinado na igreja. Senhor, mas se na igreja reina o Espírito Santo, por que te queixas? Ai dela, se não fosse assim. Ele é a alma desta igreja, tão amada. Mas o que me queixo é que muitos não se dão conta deste favor celestial, não dão toda a importância que se deve, fazem disso uma rotina e definhando sua devoção nos corações que vai ficando tíbia e secundária, traz males tanto para a igreja
quanto para as almas em geral. Por isso que as obras da cruz vêm para renovar sua devoção e estendê-la por toda a terra. Que impere nas almas este Santo Espírito, e o Verbo será conhecido e honrado, fazendo com que a cruz tome um novo impulso nas almas, espiritualizadas pelo divino amor. À medida em que o Espírito Santo reine, o sensualismo que hoje inunda a terra será destruído, e nunca a cruz se enraizará, se antes o Espírito Santo não preparar o terreno. É por isso que ele apareceu primeiro à sua vista, antes da cruz. Por isso que ele preside na cruz do apostolado. Um dos principais frutos da encarnação mística é o reinado do Espírito Santo, que deve consumir o materialismo. Diário, 19 de fevereiro de 1911. A ação do Espírito Santo nas almas e na Igreja. A ação do Espírito Santo é sentida primeiramente nas almas, mas se estende também a toda a Igreja. Meu espírito é vida, e a fonte da graça divina, e nunca está ocioso. Trabalha dia e noite nas almas que se entregam a mim, e tais almas crescem constantemente nas virtudes. Mas quando resistem e não se deixam moldar, então me retiro, porque minhas graças são riquíssimas para desperdiçá-las. O trabalho do Espírito Santo nas almas é muito delicado, e a alma que o desenha é muito culpada. Que o desdenha é muito culpada. Quando não corresponde às minhas inspirações, ao qual eu exijo dela, então me retiro. Há almas que precisam ser empurradas a cada passo, outras que correm e voam, mas à medida de suas correspondências, avançam sempre subindo para os graus que eu as tenho destinado. Vigia e escuta a minha voz, mas já sabe que para entender-me necessitas de ouvidos dispostos, um total vazio de si mesma e o constante espírito de sacrifício. Sacrifica-te por minha Igreja, repete constantemente o Senhor. Em diferentes ocasiões, ele me deu a entender a relação tão íntima que a Igreja tem com a cruz. Disse que a Igreja nasceu na cruz, vindo depois do Espírito Santo, para confirmar sua doutrina e dar-lhe vida. O Espírito Santo disse que a Igreja é depositária de todas as suas graças, que nela fixou sua morada e que a ama com um amor entranhado, que só por aí se entra no céu, que seu Espírito Santo sela todas as suas cerimônias, e que sem este selo divino não haveria nada pleno nem possível salvação. Carta ao Excelentíssimo Senhor Dom Leopoldo Ruiz Flores, 23 de junho de 1904. O Espírito Santo está muito próximo das almas. O Espírito Santo habita no mais profundo das almas. O Espírito da verdade habitará em vós e estará em vós. João 14:17. Em verdade,
A Trindade habita em nós. Quem me ama, meu Pai o amará, e viveremos e viremos a ele, e faremos nele morada. João 14, 23. Todos os batizados, todos aqueles que possuem a graça, são templos do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19. As almas creem que o Espírito Santo está muito longe, muito elevado e superior, mas ele é, por assim dizer, a pessoa divina mais atenta à criatura. Ele a segue por todas as partes, impregna-a de si mesmo, chama-a, cuida, protege-a, faz dela seu templo vivo, a defende e a ajuda, a ampara contra o inimigo e está mais perto do que ela mesma. Todo o bem que a alma executa é por sua inspiração, por sua luz, por sua graça e auxílio, e mesmo assim não lhes invoca, nomeia ou agradece pela ação tão profunda e imediata em cada alma. Se chamas ao Pai, se o amas, é pelo Espírito Santo. Se te apaixonas por mim, se me conheces, se me serve, se me imitas, se te unes aos meus desejos, é o meu coração, é pelo Espírito Santo. É considerado intangível e o é. Entretanto, não há algo mais sensível, mais próximo e ao alcance da criatura, em sua miséria, do que a altura maior do que o Espírito Santíssimo, que reflete e é uma mesma santidade e poder com o Pai e com o Filho. E os séculos se passaram, sendo ele sempre o princípio de todas as coisas, o selo sagrado das almas, o caráter do sacerdote, a luz da fé, aquele que infunde todas as virtudes, a irrigação que fecunda o campo da igreja, e entretanto não o estimam, nem o conhecem, nem agradecem sua influência sempre santificadora. Se há ingratidão para comigo no mundo, há mais ainda para com o Espírito Santo. Por isso, ao chegar ao fim dos tempos, quero que se estenda sua glória. Uma das dores mais cruéis ao meu coração foi a ingratidão de todos os tempos, a idolatria, antes adorando ídolos e hoje adorando-se os homens, a si próprios, em outras palavras, o afastamento do Espírito Santo. Nos últimos tempos, a sensualidade colocou seu trono no mundo. Esta vida dos sentidos que ofusca e extingue a luz da fé nas almas. É por esta razão, mais do que nunca, é necessário que o Espírito Santo venha destruir e aniquilar Satanás, que deste modo vai se introduzindo até mesmo na igreja. Diário, 26 de janeiro de 1915. A alma de Cristo sobre a noção do Espírito Santo. Moção do Espírito Santo. Cristo é a obra-prima do Espírito Santo. Como Verbo, ele é como o Pai, seu princípio eterno. O Espírito Santo recebe tudo do Filho, seu ser e suas perfeições infinitas. Ele é o amor em pessoa, que procede indivisivelmente do Pai e do Filho na unidade da Trindade. Porém, enquanto homem, Jesus recebeu tudo do Espírito Santo, sua encarnação, seu ser, sua vida,
sua ação em todos os membros do seu corpo místico. Todos os movimentos da minha alma, enquanto homem, foram inspirados e movidos pelo Espírito Santo. Ele movia minhas potências, sentidos e vontade, possuindo-os para glorificar ao Pai, a quem eu tudo referia. O Espírito Santo ama minha humanidade com predileção incomparável. Se soubesses com quanta delicadeza, ternura e grandeza o Espírito Santo adornou minha alma, minhas faculdades, meus sentimentos, meu corpo e meu coração, vai além de todo o amor de uma mãe. Empregou todo o seu poder e todas as suas riquezas em formar-me no seio de Maria, como modelo perfeito de todo o belo, puro e santo. Todas as riquezas e tesouros que adornam meu coração se devem ao Espírito. E eu não gosto que se torne a devoção ao meu coração de carne como um fim, mas sim como um meio para subir a minha divindade, como uma escada para ir ao Espírito Santo, que o criou, que o formou e o enriqueceu. Quem colocou nele todos os encantos de seu amor e também todas as dores interiores, o caminho e a maneira de como sofrer, a expiação universal para o perdão da humanidade culpada. O coração do homem e seu corpo haviam pecado e necessitavam de outro corpo e outro coração com a potência de um Deus que desagravava-se a Deus, sendo ele próprio Deus também. Esta intenção, ação e finalidade salutar de glória para a minha humanidade e de salvação ao mundo se deve ao Espírito Santo. Diário, 29 de janeiro de 1915. O Espírito Santo ocupa o primeiro lugar na igreja. Assim, numa grande visão panorâmica, o Senhor descortinava a conchita, o lugar único e primordial do Espírito Santo nas obras de Deus. O Espírito Santo estava lá, antes da criação, no desígnio da Trindade, orientando, junto com o Pai e o Filho, o destino do mundo. O Espírito Santo estava lá, preparando a vinda do Filho e realizando-a no momento da encarnação do Verbo, sempre presente e atuando em sua igreja até o fim dos tempos. Ao formar eternamente o plano da redenção, o Espírito Santo teve parte ativíssima, realizando a seu tempo a encarnação, depois de ter iluminado os profetas para anunciá-lo durante minha vida. O Espírito Santo me sustentava como homem, oferecendo ao Pai minha expiação infinita, tocando e atraindo as almas à verdade que sou eu. Ofereci enviá-lo e o fiz, tendo em minha igreja o primeiro lugar em todos os seus atos, sacramentos e ação infalível. Diário, 28 de janeiro de 1915. A intuição-chave. Do amor ao amor através do amor crucificado. Os grandes gênios, muitas vezes, depois de longos anos de reflexão, descobrem repentinamente um pensamento central que assume a forma de uma intuição criadora e passam todo o resto de sua existência a
aprofundando-a para integrá-la à sua vinda e fazer brotar dele um mundo de aplicações práticas e serviços de outros homens. O mesmo fenômeno se apresenta na vida dos santos. Teresa de Lisieux passou sua vida entre nós na busca de um novo caminho de santidade. Na igreja serei o amor, e assim serei tudo. Encontramos algo semelhante em Conchita. Aos 40 anos, tendo acabado de se tornar uma viúva, seu olhar se dirige cada vez mais no crucificado. Refere nas páginas de seu diário, em janeiro de 1903, todas as luzes sobre o amor que Cristo, seu mestre, lhe ditou. De repente, estando a ouvir a leitura, senti um golpe de luz no entendimento, fazendo seus santos efeitos sensíveis ao coração, como Teresa de Ávila, cuja vida mudou radicalmente aos 40 anos. Conchita recebeu de repente, por iluminação direta do Espírito Santo, as intuições mestras que seriam a espinha dorsal da espiritualidade da cruz. No cune, Deus é amor. No centro, Cristo crucificado. E, por sua vez, em sua própria vida, a resposta do amor em uma entrega total ao amor. Eis aqui, ainda em germe, a intuição global da doutrina espiritual que lhes inspira o Espírito Santo. É a experiência de seu amor ao crucificado. Esta nova visão de universo sintética e original lhe descortina em uma visão de profunda sabedoria os dois polos do plano da redenção. O amor infinito, que a chama a unir-se ao amor e a identificar-se com ele, por meio da cruz. A formulação desta intuição central poderia ser a seguinte: do amor ao amor, através de Cristo crucificado. Por amor. Deus é amor. Nossa vida espiritual está vinculada ao nosso conceito de Deus. Como a metafísica é fundamental da moral, o dogma é a base da mística. O mistério da Trindade é a encarnação do Verbo, animam a espiritualidade cristã. Toda a doutrina da cruz depende da visão de um Deus crucificado por amor. O Deus de Santo Agostinho é o bem supremo que atrai tudo a si. O Deus de São Tomás de Aquino é o Deus do Sinai. Eu sou aquele que é. O Deus de Teresa de Lisieux é o amor misericordioso. O Deus de Conchita é o amor crucificado, que nos conduz ao infinito amor. Entendi, não sei como, a essência de Deus, que é todo amor. Isto 1000 vezes tinha dito e ouvido, mas desta vez não foi algo sobrenatural. Desta vez, não. Foi algo sobrenatural. Um movimento que fez minha alma estremecer. Uma luz que, com o brilho de um relâmpago, iluminou o mais secreto e interno do meu espírito. Vi como Deus é amor. Não só tem amor, mas sim que Ele próprio é o amor eterno, o amor incriado, o amor infinito. O Deus de Conchita é o Deus do Evangelho, tal como São João nos apresenta. Deus é amor. 1 João 4,16. Este é o fundamento supremo de sua doutrina espiritual, seu Deus crucificado, e antes de tudo, um Deus de amor.